Nós estamos ainda nos encontrando de modo virtual para as nossas palestras de sexta-feira à tarde. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, porque a situação parece que quando começa a melhorar, aparece mais uma nova onda. Então vamos tomar todos os devidos cuidados, vamos passar álcool gel, vamos procurar não nos aglomerar e vamos fazer a nossa parte, porque tudo tem uma razão de ser na vida. E as lições que vão nos apresentando no dia a dia são para que a gente tome consciência da nossa responsabilidade diante do conhecimento que nós estamos adquirindo. Então, que nesse momento a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, agradecendo a Ele o dom da vida, mas rogando as vossas bênçãos, para que possamos continuar, Senhor, com esperança, com fé, de que tudo isso que está acontecendo vai passar e nós vamos poder retornar ao nosso convívio e caminhar dentro dos princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que são o roteiro que o nosso Mestre nos deixou para que sejamos felizes, sim, através do conhecimento e através de mudanças de hábitos e atitudes que trazíamos conosco, deixando o homem velho para trás. E assim, Senhor, que a tua bondade infinita se estenda sobre a humanidade inteira, nossa família maior. Em teu nome, Senhor Jesus. Em nome de nossa Mãe Santíssima. Em nome desses generosos diretores espirituais da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando agora o Evangelho, o capítulo 1, itens 1 e 2, e é o não vim destruir a lei. Aí a gente pensa, Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Então que nós possamos, através dessa reflexão, observar o que nós estamos entendendo daquilo que ele nos ensinou. E vamos começar lendo o item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Aí ele está falando aqui no rodapé que o iota é a 9ª letra do alfabeto grego. Então a gente sabe que então Jesus não veio destruir, ele veio o quê? Confirmar aquilo que Moisés trouxe com os mandamentos, que ficou recluso, acho que durante 40 dias no Monte Sinai, para trazer as leis que o Pai assim o inspirava através dos seus mensageiros, né? seus arquitetos do espaço. Aí a gente vai pensar que quando Moisés se recolheu lá no Monte Sinai, ele foi para trazer as leis do Pai. Mas enquanto ele esteve lá recluso, a gente vai lembrar que os homens começaram a viver ilusoriamente, fazendo uma estátua, esculpindo uma estátua de um bezerro de ouro para poderem adorá-lo. E aí a gente vai depois, através do segundo item do Evangelho, perceber que Deus é o nosso Pai Criador, criou todas as coisas e Ele não quer que a gente adore estátuas, imagens, mas que a gente possa, sim, louvá-lo e agradecer tudo que Ele faz por nós. Mas aí a gente lembra que quando Moisés lá esteve, o povo vivia adoidado, indisciplinado, porque traziam também conceitos da escravidão que eles tiveram no Egito, porque quando
Jesus aqui esteve, ele prometeu a terra prometida aos hebreus, né? A gente sabe que a terra prometida é o quê? É o sacrifício que nós vamos fazer das nossas conquistas, daquilo que a gente pode adquirir nessa vida, né? Aí a gente vai percebendo que nós ainda somos muito inconstantes, porque a lei aí está toda promulgada no, no Monte Sinai, né? E aí a gente percebe que os homens daquela época tinham necessidade de ficar esculpindo imagens e adorando, e não é esse o objetivo que Deus quer de nós. Ele quer sim que nós o amemos de todo o nosso coração, o respeitemos, o louvemos, mas ele não quer que a gente fique adorando imagens. Ele quer sim que nós trabalhemos o nosso interior, que nós façamos a nossa reforma íntima, porque esse é o objetivo que a doutrina nos traz. E aí a gente sabe também que quando Moisés aqui esteve, a gente sabe que ele era um missionário, mas era um missionário, aí a gente vai lá no Consolador e a gente vê lá no item que fala das leis, né? Ele fala, como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Isso é uma pergunta, né? Então ele responder, estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano? É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Mas aí a gente não sabe que a gente tem as nossas intuições, a gente sabe que Deus, através dos seus prepostos, eles vão trazendo as intuições para nós. Desde que nós estejamos abertos e estejamos querendo ouvir aquilo que Ele quer nos trazer. E aí ele fala, estáis, porém, habilitados a compreender agora que a lei ou a base da lei nos 10 mandamentos foi ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então, Jesus tem os seus prepostos também. A gente não diz que Jesus pegou a terra incandescente, esperou ela resfriar e ele foi esculpindo, né, arquitetando tudo que nós temos hoje, a natureza, o céu, as estrelas e tudo mais que nos cercam. Aí a gente vai percebendo que também Jesus, ele vivia em comunhão com o Pai e ele tem essa condição de trazer as intuições para aqueles que têm que trazer para nós. E aí a gente sabe também que quando Moisés desce lá do Monte Sinai e ele vê aquela confusão toda, o pessoal que deu suas fortunas, suas joias para esculpir esse bezerro de ouro, ele fica indignado. Aí a gente vai pensar, se ele era um missionário, como é que ele vai destruir aqueles que estavam pensando dessa maneira? Tudo tem uma razão e uma lógica de ser. Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente, para nós que somos rebeldes, ignorantes, não fazemos a vontade de Deus, então ele fez tudo isso para impressionar aquelas pessoas, porque era um modo de freá-los e eles não fazerem mais besteira, né? Que a gente sabe que desde que o mundo é mundo, a mediunidade existe. E ela existe por uma razão, para que nos alerte sobre o que nós estamos fazendo da nossa existência. Olha, a gente encarna, desencarna, e quantas vezes a gente comete os mesmos erros do passado. Então a gente tem que perceber que Deus oferece às criaturas todas as oportunidades necessárias. Agora basta que eu esteja aberto para receber essas intuições e esses aconselhamentos e possa praticá-los. Porque esse é o desejo de Deus, de Jesus e de todos aqueles que aqui estiveram na Terra. E se a gente for pensar, não
devia ser fácil na época de Moisés, não. Ele era um missionário, ele tinha uma mediunidade extraordinária. E imagine lidar com aquele povo ignorante, ele tinha que ser firme nas suas atitudes. Por isso que então ele disse que a justiça tinha que ser feita olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus vem, tudo isso se modifica. Porque Jesus traz o Deus misericordioso, o Deus de amor, que vai nos deixando ensinamentos para que a gente possa aproveitar e melhorar, né? Então a gente vê que quando o Jesus aqui esteve, ele não veio destruir nenhuma lei, ele veio apenas cumpri-la. E aí a gente sabe que as leis de Deus, elas são invariáveis. Elas são certas, elas não modificam. Mas as leis dos homens, elas vão sendo modificadas de acordo com as situações que a gente vai tendo na nossa existência. E aí a gente vai ler um pedacinho do número 2 para que a gente possa desenvolver mais alguma coisa. O item 2 é Moisés, que aí aqui a gente está falando das 3 revelações, né? Moisés, Cristo e o Espiritismo, tá? Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Lembra que eu falei que uma é invariável? A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Aí a gente vai ler e vai desenvolvendo o pensamento de cada uma, né? Então, a lei de Deus, ela é invariável. A dos homens, ela vai se modificando de acordo com as circunstâncias e as necessidades para o homem se desenvolver nesse progresso evolutivo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está sobre nas águas sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Então, a gente sabe até que quando Jesus veio, ele acabou simplificando, né? Os 2 mandamentos maiores, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí a gente sabe, né, que aquilo que a gente não quer para a gente não deve fazer para os outros, né? Então, quando Moisés desce do Monte Sinai, imagine aquela situação, o que ele estava vendo, né? Aqueles homens fazendo aquele bezerro para cultuar, e não era isso. Ele vem trazer uma lei de amor e de caridade. Ele vem trazer a esperança a todos os povos. Mas aí a gente vai pensar, se nós somos criaturas rebeldes, temos o conhecimento do Evangelho de Jesus e direcionando o roteiro de nossos espíritos, e a gente ainda não faz aquilo que a gente está aprendendo, a gente tem que perceber que a nossa responsabilidade vai ser muito maior diante do conhecimento que nós estamos recebendo, né? Vamos fazer a nossa parte com responsabilidade, vamos fazer, sim, do Evangelho o roteiro de nossos espíritos, vamos trazer a exemplificação do nosso Mestre Jesus, que aqui esteve entre nós e nos ensinou, exemplificou, porque ele poderia ter mandado emissários, mas ele preferiu ele mesmo vir e exemplificar como é que nós deveríamos viver no mundo. E olha que já se passaram 2000 e tantos anos e a gente ainda está aqui batendo cabeça e não fazendo aquilo que ele nos ensinou, né? E aí ele ainda fala no item 2, no segundo mandamento. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Aí a gente sabe que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. Que o nosso dizer seja sim, sim, não, não.
porque Deus é onisciente, é onipresente e Ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Então, vamos obedecer essas leis. Vamos ser leais a tudo aquilo que nos trouxeram esses mensageiros que aqui estiveram, que tiveram as suas dificuldades, mas que foram homens que lutaram. E aí a gente vai pensar, se Moisés trazia consigo uma faculdade mediúnica elevadíssima, mas que ele era um homem, a gente sabe que diante da mediunidade nós podemos receber intuições e não fazer aquilo que é necessário. Então, como legislador, como homem, ele teve as suas falhas, mas nem por isso ele deixou de ser missionário e de trazer a lei de Deus que está em nossa consciência, como a gente costuma dizer. Aí ele fala: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Aí a gente lembra de Jesus. A gente pode santificar o dia de sábado, sim, mas a gente deve fazer o quê? O bem. Quando acontecer uma ocasião de que alguém se apresentar para nós numa necessidade, nós temos que nos movimentar, temos que auxiliar, temos que levar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, levando a esse nosso irmão o bem, porque Jesus diz que o Pai trabalha até hoje e ele também trabalha. Então, a gente vai santificar o sábado? Não, a gente vai valorizar o sábado sim, para que a gente possa ter boas atitudes e bons pensamentos e bons sentimentos. E o quarto mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aí a gente pensa que eles tinham uma ideia de que a terra seria esse paraíso que eles tanto queriam, que era a terra prometida. Mas se eu não honro o meu pai e a minha mãe, como é que eu vou honrar aquele que eu não conheço? A gente tem que ter gratidão pelos nossos pais, sim, porque foram eles que nos deram a vida, nos deram a oportunidade da gente escrever a nossa história de uma forma diferente. Então a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, sim, e nós temos que fazer todos os gestos de gratidão a eles, sim, por eles nos darem o dom da vida, por eles nos criarem, por eles nos alimentarem, por eles nos ensinarem os primeiros passos e tudo mais. Aí eu estou me lembrando que Paulinha fez um estudo do Evangelho no sábado e ela estava falando exatamente isso, que a gente tem que agradecer muito aos nossos pais, porque são eles os anjos guardiões que Deus colocou na terra para nos direcionar, para nos ensinar, para nos mostrar aquilo que nós temos que fazer na vida, para nós sermos bons, para nós sermos fraternos e solidários uns com os outros. E aí o quinto é: não matareis. Mas a gente pensa que matar é só tirar a vida? Não. Às vezes eu posso estar levando um pensamento negativo, levando o desespero, levando como é que fala? Tirando a esperança daquela criatura. Então, esse não matareis, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Não cometereis adultério, é o sexto mandamento. Aí a gente pensa que cometer adultério é só a gente, como é que fala? Ser infiel ao nosso companheiro de caminhada? Não, adulterar é muita coisa. Eu posso adulterar uma palavra, eu posso adulterar um sentimento, eu posso adulterar coisas que vão trazer um prejuízo para o nosso irmão. Vamos pensar em tudo isso. O sétimo: não roubareis. A gente pensa que roubar é só a gente tirar valores ou as coisas dos outros. Não. Esse não roubareis, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Não roubareis a tranquilidade do próximo, não roubareis o emprego, tudo aquilo que ele tem de valor. Vamos pensar nisso. E o oitavo: não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Se eu não sei de uma situação,
eu não posso nem me mover para fazer alguma coisa. Se eu não conheço a vida daquele companheiro, eu não posso ir lá e dar um falso testemunho contra ele. Se eu não conheço a história, o silêncio é a melhor lição que a gente possa ter. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Então, é não desejar a mulher do próximo, nem a sua serva, nem o seu servo, nem aquilo que ela tem. É nós nos contentarmos com aquilo que temos e com aquilo que somos. Porque Deus nos dá todas as provisões necessárias à nossa caminhada. Nós é que somos muito iludidos, queremos às vezes coisas que não vão trazer benefício nenhum para o nosso espírito. Nós temos que aceitar tudo de boa mente, tudo de bom coração, porque Deus sabe das nossas necessidades. E ele ainda fala: não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então aqui a gente tem o quê? Que se contentar com o que a gente tem. Se a gente mora numa choupana, vamos ser felizes nessa choupana. Se a gente mora numa caverna, vamos ser felizes nessa caverna. Não vamos querer coisas que não vão trazer benefícios nenhum para o nosso espírito. Vamos nos contentar com o que temos, assim como Paulo nos ensinou quando estava preso em Roma. Às vezes ele não tinha nem água pura, nem pão para matar a sua fome, mas ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Então vamos nos contentar com o que temos e não com as coisas que o nosso próximo tem. Aí ele fala: essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, houve necessidade de Moisés agir dessa forma para ele conter aquele povo indisciplinado pelos abusos que eles cometiam, porque eram, aí a gente vai dizer, a gente adquire velhos hábitos e vem de encarnação em encarnação repetindo os mesmos erros. Então ele tinha que domar isso nas criaturas para que eles pudessem ter medo de Deus. E aí ela ainda fala: para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então a gente percebe que desde que o mundo é mundo, houve necessidade desses homens colocarem um freio para essa turba de espíritos que eram indisciplinados, ignorantes e que não tinham muito senso moral. Então, que a gente possa se espelhar, sim, nas atitudes de Moisés, que foi, sim, um grande missionário, vamos repetir novamente, um grande missionário, mas que era homem e que podia errar, que podia falir. Acho que a gente, como nós temos na história, acho que a única pessoa que veio e nos mostrou todos os conceitos que o Pai queria que nós adquiríssemos foi Jesus, que teve o tempo todo em comunhão com Deus, nos ensinando a praticar a lei de amor e de caridade com os nossos irmãos, em de fazer dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, a nossa ferramenta de uma melhoria, de uma felicidade que vai ser nos mostrada lá adiante, quando a gente deixar este corpo terrestre e ter combatido o mal que a gente ainda traz na gente. Ele ainda fala: a autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. A gente não está falando
que eles traziam uma ideia da terra prometida, que eles queriam adquirir essa terra prometida, mas que ainda eram rebeldes, eram ignorantes e não conheciam determinadas coisas. Então, foi necessário essa atitude de Moisés. Mas aí a gente vem depois com o Cristo, nos trazendo um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. E é o que ele faz o tempo todo conosco, nos oferecendo a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora da nossa vida, oportunidades da gente construir o bem em nós. E ele fala que é evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos, não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas propriamente ditas tinham um caráter essencialmente transitório. Então, foi necessário, como ele fala aqui, que era uma atitude que tinha que ser transitória, que era para mostrar aos homens como é que eles deveriam se conduzir na vida. Aí a gente sabe que quando Moisés desce do Monte Sinai, ele, vendo aquela atitude deles construindo o bezerro de ouro, ele manda exterminar aqueles homens. Mas aí a gente vê que no mandamento que ele fala, não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, ele não podia se contradizer, mas era necessário, por isso que era caráter essencialmente transitório. Foi necessário para domar aqueles homens. E se a gente perceber, hoje ainda nós vemos atitudes dos homens que contradizem com aquilo que Deus nos ensinou. Mas nós vamos condenar, nós vamos julgar, vamos criticar. Aí a gente lembra, a cada um será dado segundo suas obras. Tudo que nós construirmos vai ser para nós. Se nós desejamos o mal, esse mal retorna para nós. Se nós desejamos o bem, o universo conspira ao nosso favor. Então vamos pensar que foi necessário essa atitude de Moisés, drástica, como a gente costuma dizer, mas que tinha um fundamento de despertar naqueles homens os conceitos que são inerentes ao nosso progresso espiritual. Que nós somos filhos de um Pai amantíssimo, que nos criou amorosamente para que nós fôssemos felizes. E Deus quer a nossa felicidade, Ele quer o nosso bem. Então, vamos fazer a nossa parte com determinação, com boa vontade, pensando em tudo que o Jesus nos ensinou, e mesmo o que Moisés trouxe através dessas leis, que teve a inspiração divina, para que fosse modificando o coração dos homens naquela época. E vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, por tudo que a gente tem. Porque se a gente olhar ao nosso entorno, a gente vê uma beleza imensa que Deus nos permite observar e achar lindo mesmo, para que a gente possa, através dos momentos de aflição e dor, olhar a natureza e perceber o amor do Pai por todos nós. E vamos então agradecer ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de mais um estudo, da presença generosa desses benfeitores que sempre nos assistem e estão sim nos orientando e nos ajudando na nossa caminhada evolutiva. E assim, Senhor Jesus, que a tua bondade imensa possa amparar e sustentar a cada irmão nosso que nesse momento está doente, no leito de hospital ou em seu próprio lar, para que ele tenha ânimo, fé, esperança e coragem, que tudo isso vai passar, tudo isso vai melhorar, mas que tudo isso que está nos acontecendo é para que a gente desperte no conceito da nossa responsabilidade diante da nossa melhoria. Vamos prestar atenção em tudo que vai nos acontecendo para que a gente não venha
errar e, quando retornar ao plano espiritual, nos lamentarmos de não termos aproveitado aquilo que o Pai nos proporcionou. E assim, agradecidos e pedindo a Deus as tuas bênçãos para todos aqueles que nesse momento estão conosco estudando o teu Evangelho, para todos aqueles que estão em aflição e em agonia, consola, Senhor, esses corações. Traz para eles a certeza de que Tu és o nosso Pai, o nosso Criador, misericordioso e amoroso, e que vela por cada um de nós. E agradecidos por tudo, te pedimos, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos diretores espirituais da nossa Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.